Olha, acumular cargos públicos no Brasil sempre foi um verdadeiro quebra-cabeças, né? Só que agora uma peça fundamental desse jogo mudou, por causa de uma nova emenda constitucional que bagunçou o cenário principalmente para uma categoria profissional. Então hoje a gente vai decifrar direitinho o que mudou e o que continua valendo. Vamos direto ao ponto então. A pergunta que todo mundo faz, o ponto de partida de tudo, é esta. Afinal de contas, dá para ter 2 empregos no setor público ao mesmo tempo ou não? Bom, a resposta curta e grossa, a regra geral mesmo, é não. Em princípio, é proibido. Mas sabe como é, né? No direito é sempre nos detalhes que a história muda. E são justamente esses detalhes que pegam esse não grandão e transformam num depende, bem interessante. Ok, então para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Primeiro vamos falar da regra geral, aquela que não tem conversa. Depois, vamos relembrar as exceções que já existiam. Em seguida, a gente mergulha na grande novidade para os professores. Daí, aquela condição obrigatória que amarra tudo, e aí no final, um resumão para fechar com tudo bem claro. Então, antes de pular para as exceções, é super importante a gente entender a regra. E essa proibição não é à toa, não. Ela é a base de tudo, o alicerce da administração pública. E olha, não tem margem para dúvida, o texto da lei é claríssimo. Tá lá, no artigo 37 da nossa Constituição de 88, o coração da administração pública. A regra é essa: acumular cargos com remuneração é proibido. Esse é o nosso ponto de partida inegociável. Tá, mas por que essa regra tão rígida? Qual é a lógica por trás disso? É que essa proibição serve para proteger 5 princípios fundamentais. No fundo, a ideia é garantir que o serviço para o cidadão seja eficiente e que o servidor consiga se dedicar de verdade à sua função sem ficar sobrecarregado ou com algum conflito de interesse. Beleza, então a regra é proibir, entendido. Só que a própria Constituição já sabia que algumas áreas, tipo saúde, educação, são diferentes, né? Tem suas próprias necessidades. E foi por isso que desde o comecinho ela mesma abriu algumas brechas. Vamos dar uma olhada nelas. As permissões clássicas que valeram por décadas eram essas aqui. Dava para ter 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos que fossem exclusivos para profissionais de saúde. E atenção, porque todas elas, sem exceção, sempre dependeram de uma condição super importante, que a gente já vai ver qual é. E é agora que a gente chega no coração da nossa conversa de hoje, na mudança que reescreveu essa história. Em 2025, veio uma emenda constitucional que simplesmente virou o jogo, principalmente para os professores. Para a gente ter uma ideia do impacto, olha só essa linha do tempo. A gente passou décadas com as mesmas regras, desde 88. De repente, em 2025, chega a emenda constitucional 138 e, bum, muda tudo. É a alteração mais importante sobre esse assunto em muito, muito tempo. E a mudança, gente, é de uma simplicidade que chega a ser impressionante. Antes, o professor só podia acumular com outro cargo se esse segundo cargo fosse técnico ou científico. Tinha toda uma burocracia para comprovar isso. Agora, acabou. Essa restrição sumiu. Um professor pode acumular seu cargo com, literalmente, qualquer outro cargo público. Vamos pensar em exemplos práticos para isso ficar bem claro. Um professor agora pode ser um analista administrativo no período oposto. Ou que tal um professor à noite e policial durante o dia? Ou até mesmo professor e gestor público. Percebe? A função do segundo cargo, que era o grande filtro antes, simplesmente não importa mais. Ok, mas agora muita atenção. Porque essa flexibilidade toda não é um cheque em branco, não. Tem uma condição, uma regra de ouro que não mudou nadinha e que, no final das contas, é ela que decide se a acumulação vai rolar ou não. E o nome dessa condição é compatibilidade de horários. Pode parecer simples, mas isso aqui é o que manda no jogo. Não adianta nada a lei dizer que pode no papel se na prática os horários batem de frente. É preciso provar, sem sombra de dúvida, que dá para exercer as 2 funções sem prejudicar nenhuma delas e, claro, sem prejudicar o serviço público. Esse quadrinho aqui deixa a lógica bem visual. Olha só. No primeiro caso, tudo certo. Um turno de manhã, outro de tarde, com tempo no meio para respirar e se deslocar. Perfeito. Compatível. Já no segundo caso, não tem como. Os horários se sobrepõem, nem que seja só um pouquinho. Aí, já era. É incompatível. Fim de papo. E olha, essa análise vai muito além de só olhar para o relógio. Não é só ver se os horários não se cruzam. A administração vai olhar o cenário todo, vai perguntar: essa jornada total é humanamente possível? O tempo de deslocamento entre os 2 locais de trabalho é realista? E o principal, o desempenho do servidor está caindo por causa disso? Tudo isso pesa na decisão. Então, na prática, a administração segue uns passinhos para checar isso.
Primeiro, ela olha os horários que a pessoa declarou. Depois, calcula se o tempo de deslocamento faz sentido. Aí, soma a carga horária total para ver se não é algo absurdo. E, por fim, fica de olho no desempenho do servidor nos 2 cargos. É um processo contínuo, tudo para garantir que a exceção não vire um problema para a eficiência do serviço. Bom, a gente já viu a regra geral, as exceções antigas, a grande novidade e a condição que vale para tudo. Chegou a hora de juntar essas peças e ver o quadro completo, para não ficar nenhuma ponta solta. E essa tabela resume tudo de forma perfeita. Qual é a base de tudo? A regra geral é proibir. Qual é a grande virada de chave? A exceção para os professores, que agora podem acumular com qualquer outro cargo. E qual é o filtro final? A regra de ouro, a compatibilidade de horários. É isso. Esses são os 3 pilares que definem o jogo agora. Então, a grande lição que fica é a seguinte. Sim, a porta se abriu bastante para os professores, mas ela não foi escancarada. Acumular cargos continua sendo o que sempre foi, uma exceção. E uma exceção que é muito bem controlada, justamente para proteger a qualidade do serviço que chega para todo mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Uma pergunta que fica no ar. Essa nova flexibilidade é, sem dúvida, um avanço. Mas como é que a administração pública vai garantir no dia a dia que aquele princípio da eficiência não vai se perder no meio do caminho? Como é que a gente equilibra a oportunidade de um servidor com a qualidade do serviço que é de todos? Esse, sem dúvida, é o grande desafio que essa nova regra traz para a mesa.